Quando a mulher viu. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Antes que ela tivesse essa conversa aqui com o diabo, quando Deus havia falado para ela e para Adão que eles não deveriam tocar naquela árvore e nem comer dela, caso contrário eles morreriam, será que Deus não mostrou qual era a árvore? Será que ela não tinha visto a árvore? Viu, irmãos. Eva viu a árvore, Eva viu o fruto, viu a cor do fruto. Mas olha só como a palavra ela fala que agora depois que a mente de Eva é corrompida, que agora depois que Eva é enganada, olha como a visão de Eva mudou em relação à árvore. A palavra do Senhor fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, o comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então, no momento em que Deus falou, imagine comigo, isso não está escrito, só estou pedindo para você imaginar comigo. No momento em que Deus falou, mostrando, ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles olharam para a árvore. Deus disse: não comam daquele fruto, nem toquem nele, porque senão vocês vão morrer. Tá vendo aqui, essas outras que tá aqui, aquelas que estão ali, todas essas aqui vocês podem comer, menos aquela ali. Então, tanto Eva como Adão, eles conheciam aquela árvore. Eles já viram aquela árvore. E eles andavam pelo jardim, eles iam para lá, iam para cá, mas eles não comiam daquela árvore. Eles comiam das outras. Por quê? Porque Deus havia mandado que eles não comessem dela. Então a visão que eles tinham daquela árvore era de que eles não podiam nem tocar e nem comer. Já vendo o fruto, a cor do fruto, o tamanho do fruto, mas eles não podiam tocar e nem comer, porque Deus mandou. Deus havia ordenado. E aí o que acontece é que o versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, de um sabor, delicioso, era atraente aos olhos, ou seja, que chamava a sua atenção, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e o comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Então, veja como mudou a visão que ela antes tinha quando Deus havia dado a ordem, quando Deus havia falado, e agora como Satanás conseguiu, corrompendo e enganando sua mente, fazer com que ela olhasse para a árvore de maneira diferente. A palavra do Senhor fala aqui no versículo 6, quando a mulher viu, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Lá em 1 João, capítulo 2, a palavra do Senhor fala sobre a concupiscência dos olhos. Eva, ela olhou para a árvore através do olhar que Satanás colocou na sua mente, conseguindo corromper a sua mente. Então ela foi lá e desobedeceu a Deus. Então, como eu disse antes, da mesma forma que ele fez isso com ela, é o que ele tem feito hoje. É o que ele vem fazendo ao longo dos tempos. Ele mistura a verdade, ele distorce a verdade e ele mistura com a sua mentira. E faz parecer que é uma verdade. Jesus, quando ele foi tentado por ele, o que foi que ele fez? Ele pegou um trecho das Escrituras Sagradas, que está lá descrito no Salmo 91, para colocar Jesus, para fazer Jesus pecar, para fazer Jesus tentar a Deus. E lá no Salmo 91, a palavra do Senhor está escrito dizendo que ele dará ordem aos nossos anjos para que segurem nossas mãos e para que os nossos pés não tropecem em pedra alguma. E aí o diabo disse: olha, se joga daqui para baixo, vai, se lança, porque está escrito que ele vai dar ordem aos teus anjos para que eles segurem a ti
nas suas mãos e os seus pés não se firam nas pedras. Ou seja, o que é que ele estava querendo fazer? Fazer com que Jesus colocasse Deus à prova, como ele mesmo disse. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E é o que o diabo tem feito, irmãos. Ele distorce a palavra de Deus com seus argumentos, né? E coloca na mente das pessoas, e as pessoas acabam acreditando e aceitando como uma verdade. Assim como é esse fato do que nós estamos vendo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a respeito da volta do Senhor Jesus e das duas coisas que são necessárias que aconteçam. E como eu disse no início, hoje você ouve muito as pessoas falando que Jesus pode voltar daqui a 1 minuto, que Jesus pode voltar daqui a 1 segundo. Mas deixa eu falar para você, baseado na palavra, no que está aqui escrito no versículo 2. Não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se deixe abalar, não. Não se assuste, não. Porque antes do dia do Senhor, como aqui está escrito, é necessário que aconteçam essas duas coisas: a apostasia e a aparição do anticristo. E nós já estamos vivendo, como eu já disse, no tempo da apostasia, do abandono da fé, do desvio da fé. Por quê? Porque a apostasia é a preparação para a vinda do anticristo. As pessoas estão abandonando a fé no Senhor Jesus, estão juntando para si uma porção de mestres segundo os seus próprios prazeres, né, e deleite, como a palavra do Senhor diz aqui em 2 Timóteo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si juntarão mestres, né, uma porção de mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Então, irmãos, é o que tem acontecido. Muitos têm se apostatado da fé e têm juntado para si uma porção de mestres. Mas Jesus já nos deixou escrito, ele já nos disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por que poucos são escolhidos? Porque poucos são aqueles que passam pela porta. Porque Jesus disse que a porta é apertada e são poucos os que passam por ela, que o caminho é estreito, irmãos. Jesus é essa porta. Ele diz isso lá em João, no capítulo 10. E quem entra por ele, a palavra do Senhor fala, que entrará e sairá e achará pastagem, achará descanso, achará alimento, achará sustento, achará força. Porque Jesus é o bom pastor que deu sua vida por suas ovelhas, que conhece suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem. E quando Jesus ele fala, suas ovelhas reconhecem sua voz e o seguem. Elas não seguem ao estranho, porque elas não conhecem. A palavra do Senhor fala que elas fogem do estranho, porque não conhecem a voz do estranho. O Espírito Santo, na minha e na sua vida, é que nos guia para Jesus. Quando eu e você temos o Espírito Santo, quando a voz do engano fala, a gente não segue ela, irmão. Quando a mentira que está maquiada, disfarçada de verdade, quer se apresentar, na mesma hora o Espírito Santo, ele já nos dá o discernimento. Ele já nos mostra, já nos fala. Ele não deixa. Quem é de Deus não é enganado pela mentira do diabo. Porque Deus não deixa que essa pessoa seja enganada. E Deus quer, irmãos, que eu e você fiquemos na sua verdade.
Não se deixe enganar, não se deixe alarmar, não se deixe perturbar por essas falas que dizem que Jesus pode voltar a qualquer momento. De fato, Jesus, ele virá como um ladrão. Mas a palavra do Senhor também nos diz, irmãos, que para nós que estamos no Senhor, que estamos na luz do Senhor, esse dia não nos pegará de surpresa. Se você abrir a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a palavra do Senhor fala: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Sabe quando vai ser esse tempo de paz e segurança? No tempo quando o anticristo vier. Quando o anticristo estiver, e aí vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo seguro, e aí as pessoas vão achar que estão em paz, que está tudo bem. Porque, como eu li em 2 Tessalonicenses 2, ele entrará no templo de Deus, se sentará e dirá que é Deus. E muitos irão receber a sua marca, muitos o seguirão, muitos o adorarão. Porém, eu e você, que somos de Deus, a palavra do Senhor nos diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Olha só, irmãos. A palavra do Senhor está dizendo: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ainda que Jesus ele venha como um ladrão, ainda que eu e você não saiba nem o dia e nem a hora, eu e você, que somos do Senhor, que estamos na luz do Senhor, não seremos pegos, surpreendidos. E você sabe por quê? Não vamos ser pegos surpreendidos? Porque só é surpreendido aquele que está despreparado. E Jesus disse para que eu e você nos preparemos, para que eu e você estejamos vigilantes. Isso está lá em Mateus 24, onde eu li, né, o versículo do 42. Deixa eu até abrir aqui para... do 42 ao 44. No 42 ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. E no 44 ele fala: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, irmão, mesmo que, como eu acabei de falar, nós não saibamos a hora, nós não saibamos o dia, que seja menos que a gente espere, mas como Jesus falou, estejam vigilantes, se preparem, porque a surpresa pega aquele que está despreparado, mas aquele que está preparado não pega. Inclusive, é o que o próprio Jesus ele falou aqui, ó. Quando ele fala a respeito da sua vinda, olha só o que ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, quem está desapercebido vai ser pego de surpresa. Mas quem está vigilante, quem está preparado, não vai ser pego de surpresa, irmãos. E o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele já deixou claro quais seriam os sinais que aconteceriam antes de sua vinda. E nós temos visto esses sinais acontecendo. Eu e você, sabe em que tempo nós estamos? Estamos no princípio das dores. Nós estamos terminando aquele momento quando Jesus ele fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu e você estamos vivendo a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Eu e você estamos vivendo a perseverança dos poucos até o fim para que sejam salvos. Porque é o que nós estamos vendo, exatamente como Jesus ele falou aqui em Mateus 24. Que naquele tempo muitos irão se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros, irão abandonar a fé, né? Irão entregar-se uns aos outros. Tá tudo aqui, ó, Mateus 24.
no versículo de número 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E é o que está acontecendo. E depois que Jesus termina de falar sobre essa parte, como ele mesmo diz aqui no versículo de número 8, né? Tudo isso será o princípio das dores. E aí, em seguida, Jesus começa a falar sobre um tempo de grande angústia, de grande dor e sofrimento, da grande tribulação. E aí, irmãos, logo no início, Jesus ele já fala no versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, que é exatamente o que eu estou falando aqui, de 2 Tessalonicenses, versículo de número 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O sacrilégio terrível, como disse aqui Jesus, no lugar santo. Então, Jesus vai falando, irmãos, da grande tribulação. E ele vai aí explicando, ele vai aí detalhando e nos fazendo entender que é este o tempo em que eu e você estamos vivendo. Então, se eu e você estivermos dispersos, se eu e você estivermos desatentos, se eu e você estivermos dormindo, então com certeza esse dia vai nos surpreender. E olhe só o que a palavra do Senhor fala, que é o que eu acabei de ler, né? Aí fala: até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, se você estiver, eu vou lá voltar, 1 Tessalonicenses 5, 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, irmãos, eu e você precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar preparados. E quem é, irmãos, que se prepara para a vinda do Senhor? É aquele que se santifica. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quem se prepara, irmãos, é aquele que está trabalhando para o Senhor, como o próprio Senhor disse aqui, ó. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Esse daqui, irmãos, é um preparo. Você está na obra do Senhor, você está servindo ao Senhor, você está fazendo para a glória do Senhor, se santificando, se consagrando, e o buscando, e o obedecendo, o amando, irmãos. Porque aqueles que estão dispersos, estão encantados com este mundo, estão iludidos e enganados, eles sim serão pegos de surpresa. Porque a palavra é muito clara, irmãos. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Porque o que é as trevas, irmãos? É o oculto. E lá em Efésios, no capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim, ó. Olha só.
Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se formos lá para Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote, glória a Deus, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, irmãos, o sumo sacerdote, Jesus, que está sobre a casa de Deus, que é a igreja dele. Ou seja, sobre a casa de Deus significa Jesus, o cabeça, e cuidando, sustentando, alimentando, guiando. Assim, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí olha o que diz o versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que se aproxima o dia. Se você for lá comigo para Mateus, novamente, no capítulo de número 20 e 24, versículo de número 32, a partir do 32 fala assim, ó: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É o que Jesus disse, irmão. E olhe só, o versículo 33 diz: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Jesus está próximo às portas. Se a gente for lá para Apocalipse, olha só o que Jesus ele fala. Ele diz assim: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E lá no versículo 12 ele diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E aí o Senhor fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Jesus vem. E aqui eu nem citei João 14, do versículo 1, em diante, quando o Senhor ele começa ali a falar a respeito da casa do Pai, a respeito da sua ida e do seu preparo das moradas e da sua volta a buscar aqueles que são dele, para que aonde ele esteja, eles estejam lá com ele, como diz aqui a palavra do Senhor.
E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, eu e você estamos aguardando Jesus voltar. Estamos esperando pela vinda do Senhor. E não sabemos quando será o dia e nem a hora.